Olá! Hoje eu te convido a refletir junto comigo sobre o feminino. Será que o feminino é assunto e conteúdo apenas para a mulher? Será que falar sobre o feminino, vivenciar o feminino, é só coisa de mulher? Estou muito feliz que você está assistindo esse vídeo, seja você mulher, seja você homem, seja você com a orientação que você se define. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui no canal Musa. E o nosso objetivo aqui sempre é refletir sobre o feminino. E refletir sobre o feminino, vamos ficar pensando aqui junto comigo se é coisa apenas para a mulher. Antes disso, eu quero começar com você fazendo uma leitura de um trecho do livro, não sei se está cruzado para você, mas é A Ciranda das Mulheres Sábias, tá? Da Clarissa Pinkola Estes. Ela é a mesma autora do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Ela é fantástica. Se você já conhece, sabe bem a profundidade das reflexões que ela traz. Quando ela fala sobre o grande, né, ela vai falar dos atributos paradoxais do que é grande. São principalmente ser sábia e, ao mesmo tempo, estar sempre à procura de novos conhecimentos, ser cheia de espontaneidade e confiável, ser loucamente criativa e obstinada, ser ousada e precavida, abrigar o tradicional e ser verdadeiramente original. Então, quando ela traz essa ideia do grande, ela traz esse paradoxo e ao mesmo tempo ela está falando de um par de opostos. Que não, para você ser grande, não basta você ser um aspecto, você precisa ser um aspecto e o outro. Então, falar sobre o feminino, refletir e vivenciar o feminino não é algo apenas para as mulheres. É algo para as mulheres, é algo para os homens, é algo para o ser humano. E para todo ser que não só humano, se a gente pensar nessa amplitude de reflexão, nessa grandeza, como ela fala, que é o grande, né? Por que o feminino não é só para a mulher? Segundo a teoria de Carl Gustav Jung, um grande teórico dentro da psicologia, né, conhecida como psicologia junguiana, analítica ou psicologia profunda, porque ele vai na profundidade da psique humana e vai falar sobre símbolos, vai falar sobre o inconsciente pessoal, o inconsciente coletivo. Ele vai trabalhar com essa noção de totalidade. E ele vai dizer que a totalidade da psique, ela abrange os opostos. Então, toda mulher e todo homem carrega dentro de si o aspecto feminino e o aspecto masculino. O que o Jung vai chamar de feminino como a ânima e o masculino como o animus. Então, segundo esta teoria, quando nós temos a nossa consciência, o nosso modo de agir no mundo característico como feminino, então a nossa psique é masculina e vice-versa. Então, se o homem ele se caracteriza pela sua consciência e pelas suas ações como homem, então a sua psique, o seu lado psíquico, emocional, ele vai ser muito mais abrangido pela questão do feminino e vice-versa.
Se a gente for olhar para a neurociência, pensando no cérebro, todo o cérebro, seja do homem, seja da mulher, nós vamos ter o quê? O aspecto emocional, que a gente vai chamar de sistema límbico. O sistema límbico, isso é muito interessante, ele praticamente, se a gente pode dizer assim, tá, de uma forma geral, ele basicamente abrange todo o cérebro. Todos os sistemas neurológicos, eles vão ter uma influência ou uma interferência, ou quase todos, né? Uma interferência do sistema límbico. Quando a gente vai estudar neuroanatomia, é bem interessante porque aí a gente vai ver em relação aos neurotransmissores, que é o sistema de comunicação cerebral, que o sistema límbico ele vai ter muito mais neurotransmissores mandando informação do sistema límbico para todos os outros sistemas do que recebendo informação dos outros sistemas. O que isso nos diz? Que basicamente ou praticamente tudo que nós fazemos, pensamos, sentimos está relacionado com as nossas emoções. E se a gente for olhar de uma forma simbólica, as emoções elas estão muito relacionadas ao feminino, a nossa ânima. Então, se a gente for pensar nessa forma abrangente, a ânima ela vai ser esse aspecto feminino dos sentimentos, das emoções, do cuidado, a maternagem, vamos pegar todos os aspectos do feminino, né? O cuidado, a maternagem, a sensualidade, né? A delicadeza. Também são atributos, né, característicos do feminino, a criatividade, a flexibilidade. Quando a gente pensa no masculino, a gente pensa mais no aspecto, se a gente puder fazer essa analogia, essa relação, tá? No aspecto mais prático, mais cognitivo, né? Então, mais os pensamentos, a tomada de decisão, o partir para a ação. O partir para a ação é uma característica do ânimos. O ânimos é força, é ação, é tomada de decisão, iniciativa. Basicamente, né, a gente pode pensar dessa maneira. Então, veja, tanto um homem como uma mulher, ele vai ter essas características. Então, tanto a mulher, ela precisa da força de ação, tomada de decisão, mas ela também precisa do seu aspecto emocional, assim como os homens, da sua criatividade, flexibilidade, delicadeza para algumas ações. Então, falar do feminino também é falar dos homens, não é só falar das mulheres. Então, homens que estão vendo ou passando rapidamente aqui pelo canal, junto com as suas mulheres ou apenas sozinho, aqui é um canal para você também, para você poder entender o seu aspecto feminino e para você poder lidar melhor com as mulheres. É muito comum a gente escutar os homens falar assim, as mulheres são muito complicadas, é difícil entender as mulheres, elas são muito emotivas. Então tá aí um bom motivo para você entender melhor o feminino. Primeiro para entender o seu aspecto ânima e também para entender as mulheres com quem você se relaciona. E vocês mulheres, não preciso nem dizer, aqui é um canal para a gente poder refletir mais profundamente sobre as nossas características do feminino, também do masculino, para que nós possamos buscar cada vez mais esse conúncio, essa união dos opostos, essa integração, para que nós possamos ampliar a nossa consciência, possamos ter uma vida mais plena, mais autêntica e, como diz Aristóteles, uma boa vida, uma vida que vale a pena ser vivida. Então, hoje o nosso papo era sobre o feminino. Se é só assunto de mulher, vimos que não. E fica aqui o convite. Se você ainda não está inscrito, se você não está inscrita aqui no canal, se inscreve.
Deixa nos comentários como que foi para você saber sobre isso e quais assuntos mais você quer conversar e discutir aqui comigo no canal. E nos vemos no próximo vídeo. Até lá! Bye. Bye.